Olá pessoal, mais um dia, as nossas reflexões continuando e hoje vamos falar sobre as tendências pedagógicas contemporâneas. Então, seguindo aqui o autor, sempre o Libânio, vamos trazer aqui, esse é da obra Pedagogia, Pedagogos para quê? Tendências pedagógicas contemporâneas ou tendências pedagógicas contemporâneas revisitadas pelo debate contemporâneo, alguma coisa nesse sentido. São 5 as correntes. A primeira, racional tecnológica. Essa corrente, ela visa o quê? Um ensino de excelência. A gente viu um trechinho dela na escola tradicional. Então, é o ensino de excelência centrado no método, onde professor e aluno seguem a metodologia e a técnica, com ensino sempre de excelência. Depois a gente vai ver um pouco mais o desdobramento disso. Aqui temos a corrente neocognitivas. Essa corrente, essa tendência, ela tem o que? Ela se desdobra em construtivismo pós-piagetiano e ciências cognitivas. O que é que ela busca? A maturação orgânica e mais a solicitação do meio. Então a ideia desses dois grupos que o Libânio identifica é o quê? O que é que eles entendem? Que o aluno precisa crescer, evoluir. Por exemplo, a criança tem 6 anos, ela vai aprender tal conteúdo, né, quando ela amadurecer para 7, para 8, para 9, mais as solicitações do meio onde ela estiver inserida. E aí temos aqui as correntes, as tendências sociocríticas. E aí entra o quê? Sociologia crítica do currículo, teoria da ação comunicativa, teoria sociocognitiva, teoria sociocultural, teoria histórico-cultural, teoria sociocrítica. Então aqui, esse grupo, eles buscam o quê? A superação da desigualdade social e econômica. Então, enquanto essa corrente busca a maturação, é necessária a maturação orgânica, mais a solicitação do meio, nessa daqui, o que se busca? Superar as desigualdades sociais e econômicas. Então, tenta voltar nesse sentido. Alguns autores, alguns grupos unem essas correntes, né? Então, por exemplo, a sociocultural, a histórico-cultural, a sociocrítica, essas nomenclaturas podem ser unidas, porque como vimos no nosso vídeo anterior, na nossa reflexão, elas fazem parte da mesma. Então, Libânio, Saviani, Lucchesi, enquadra tudo aqui. Elas têm mais convergência do que divergência. Elas falam mais juntos do que separados. Buscam a superação da desigualdade. É sociocrítica. E aqui temos as correntes holísticas. Uma corrente, primeira, holismo. Segunda, teoria da complexidade, não que seja nessa ordem. Teoria naturalista do conhecimento, ecopedagogia e conhecimento em rede. Aqui a realidade é um espaço que não pode ser fragmentado. Então, o ensino aqui, partindo por Edgar Morin, teoria da complexidade, holismo, ver tudo como um todo, teoria naturalista do conhecimento, aprender naturalmente as coisas, ecopedagogia e o conhecimento em rede, a ideia seria o quê? Que a realidade é um espaço que não pode ser fragmentado. Então, por exemplo, eu vou dar aula. Eu não preciso necessariamente no processo de alfabetização ensinar B com A, Ba, B com E, B. Não, eu já posso apresentar o texto inteiro, ler junto com a criança e mostrando as palavras, o conjunto de palavras que formam as frases, e conforme o andamento da aula eu desdobro. Então aí eu pego as partes mais difíceis, as palavras mais complicadas e vou desmembrando elas. Vou fazendo a divisão de sílabas e trabalho elas, algumas. E a partir de algumas eu já sigo para outras. Então, por exemplo, a realidade é um espaço que não pode ser fragmentado. A palavra água. A água gera o quê? Gera o gelo. Gera a chuva, então gera uma série de outras palavras. Eu não preciso ficar fragmentando, eu posso ensinar tudo de uma vez. Por exemplo, eu não preciso
ensinar as partes. Por exemplo, dentro de um colégio tem 30 salas de aulas, né? Dentro de cada sala de aula tem 30 carteiras ou mais. Então basta que eu chegue e diga para a criança: isso aqui é um colégio, tem várias salas e várias carteiras. E aí, se for pensar no método tradicional, você ensinaria primeiro: isso aqui é uma carteira, depois é uma sala de aula, depois é uma mesa, e aí vai subindo. E por último, temos aqui as correntes ou tendências pós-modernas. Primeiro, o pós-estruturalismo e o neopragmatismo. Aqui é o que? Crítica da razão globalizante do destino da humanidade. Então, elas são pós-modernas, elas já vêm com essa crítica, né, da razão, ou seja, a globalização, o destino da humanidade, onde o ser humano começa também a refletir sobre essas questões. E aí, num segundo momento, o que a gente vai ver? O desdobramento de corrente dessas aqui. Então, nessa primeira etapa, qual foi a ideia? A ideia foi de, vamos dizer assim, de mostrar o conjunto da obra. Então, hoje, para a gente fechar a sequência aqui, depois eu vou postar no grupo, a ideia seria essa: tendências pedagógicas, liberal e progressistas, com seus desdobramentos: tradicional, escola nova, tecnicista, progressivista, não diretiva, e os progressistas, libertadora, libertária e crítico social. Importante tomar cuidado para não confundir. Progressivista também pode ser progressiva, não confundir essa com essa, progressista. Então, na prova, às vezes cai muita citação dessa, confundindo com essa, que é diferente. Vamos ficar atento a esse detalhe. Outra questão também que é importante ficar atento é não confundir a libertadora com a libertária. Então, não podemos misturar libertadora, né, de Paulo Freire, com a libertária de Celestin Freinet e Miguel Arroyo, Lobro e Vasquez. Aqui é libertadora, visa a emancipação, a libertação do ser humano. A educação tem essa finalidade. Libertária seria no sentido autogestionário, que eles não, eles mesmos fazem a sua própria gestão, não aceita ordens de um sistema maior. E aí é importante ter essa visão. E aí ter também um certo cuidado com relação à divisão da escola nova em progressivista e não diretiva, porque pode acontecer de cair uma questão que fale da escola nova, cite um autor, o Piaget, e põe ele dentro do não diretiva, ou ao contrário, pega um autor, o Carl Rogers, e coloca dentro do progressivista, ou pega o Carl Rogers e põe dentro do libertário. Claro que aqui eles são formação de atitude, são psicólogos, então eles podem, para tentar confundir o candidato, seria colocar ele nesse grupo, né? Então precisamos ficar atentos. E aí eu vou mandar essa planilha, essa prancha, e depois a gente começa a desdobrar todas elas. Primeiro, vamos desdobrar a corrente liberal, né? Vamos ver cada uma dessas mais detalhadamente. Depois, vamos ver cada uma dessas mais detalhadamente. E aí, por fim, essa aqui. E aí a gente conclui essa primeira parte da nossa reflexão, que fala sobre as tendências pedagógicas, correntes pedagógicas, enfim. Então pode vir com nomenclaturas diferentes, linhas pedagógicas, o pensamento pedagógico, mas isso não vem ao caso agora. O que é importante é a gente saber, e se cair na prova, tendo conhecimento desse mapa de estudos, a gente consegue responder bem tranquilamente todas as questões. Eu agradeço a todos que acompanharam até esse momento, e por hoje é só.